desse tempo especial. Amém, querido? É tão gostoso. Hoje nós tivemos a celebração da ceia, vamos ter agora, daqui a pouquinho, o batismo. E, como Deus é muito bom. E sabe que esta semana eu estava lendo e orando e falando com Deus e trocando ideias com o Senhor. E Deus começou a falar muito ao meu coração, né? Começou a ministrar muito ao meu coração sobre essa celebração que nós temos, sobre a vida que nós podemos viver. E Ele começou a falar não só do que nós podemos viver, mas Ele começou a falar do que eu estava perdendo em não viver. E não viver algumas vezes por ignorância, não conhecer, outras vezes por permitir o meu ser estar acomodado em uma posição com os meus valores, com os meus conceitos, com o meu andar de vida. E aí o Senhor começou a ministrar para mim acerca de um texto muito especial, que eu gostaria de repartir com você. E na carta de 1 João, no capítulo 5. 1 João, capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos. Se você tiver a sua Bíblia, puder abrir, você vai nos acompanhar. 1 João, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Até aqui. Queridos, que texto maravilhoso. Mas eu quero começar vendo aqui esse primeiro versículo. E se eu poderia dar um tema para esta mensagem, o tema seria: creia no amor de Deus por você. Creia no amor de Deus por você. O versículo primeiro diz ali, então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Vamos entender isso. Jesus é o Cristo. Jesus, o nome, a palavra Jesus, no hebraico, quer dizer Jesus, né? Lá não sei se fala assim, mas é mais ou menos isso, tem o termo aqui. Mas o significado é que Jeová, aquele que é salvação. No grego, Jesus, é um outro aqui, um Yahushushu, e que eu não sei ler esse negócio aqui, mas está aqui. O significado do nome Jesus no grego quer dizer Yahvé, aquele que é salvação. Então, Jesus é salvação. Então, o que o texto está dizendo é que todo aquele que crê que Jesus é a salvação para o quê? É a salvação para o estado em que eu estou, se eu não conheço a Jesus, se eu não creio nele. E qual é o estado que eu estou? Eu estou afastado de Deus, separado de Deus. Sabe, quando, eu já ministrei aqui, mas quando Adão e Eva pecaram, eles não morreram fisicamente. O que morreu foi a presença de Deus na vida deles. Eles se separaram de Deus. E quando eu creio que Jesus é a salvação, eu estou crendo que Jesus é a salvação para me tirar deste estado de morte. Amado, infelizmente o ser humano,
a humanidade não tem se voltado, não tem se deixado envolver com esta verdade. Sem a presença de Deus, não há como viver, nem aqui e nem depois, nem aqui e nem no restante da eternidade. Não tem. Então, quando eu creio em Jesus, eu estou crendo que Ele vai me tirar desse estado da falta da presença de Deus, e Ele vai me salvar e me levar à presença de Deus. Agora, crer que Jesus, então, a salvação, é o Cristo, mas não é a mesma coisa. O termo Cristo, ele significa ungido. Ungido, Cristo, ungido. Eu acredito que você já tenha ouvido sobre esse significado da palavra Cristo, ungido. O ungido de Deus é aquele que morreu, é aquele que levou, e como nós celebramos nessa manhã, ele levou as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. Glória a Deus! Quantos sarados nós temos aqui! Aleluia! Curados em Cristo Jesus! Aleluia! Quantos aqui estão agora em uma nova declaração sobre o seu viver, com relação a, quem sabe, a problemas de saúde, ou até mesmo problemas de condenação, condenação pessoal? Quantos aqui estão numa nova declaração? Por quê? Porque Cristo Jesus é a sua vida. Eu estou nele e ele em mim, então não sou mais eu quem vivo. Então Cristo Jesus não tem enfermidade, Cristo Jesus não tem condenação. O Senhor está me transformando através do ungido, do Espírito Santo de Deus, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos. O poder, a glória do Pai, o poder de Deus ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos. Isto é o ungido. Então, quem crê que Jesus é a salvação e o ungido, ou seja, que há o poder de Deus através do Espírito Santo, que faz vivo, ele não está morto, mas ele está vivo, esse é nascido de Deus. É o que o texto diz aqui. E todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, que ama ao Pai, ama ao que é nascido dele, Cristo Jesus. Tudo bem, mas espera um pouquinho só. Você crê que Jesus é o Cristo? Amém? Então, você ama a Deus, certo? E você ama aquele que é gerado dele. Então, dá uma olhadinha para o lado aí. É gerado dele. É gerado dele. Amém, querido? Olha só que coisa tremenda. O que é que Deus está enfatizando nesse versículo? Está enfatizando sobre essa vida de corpo. Sim, eu tenho a vida em Cristo Jesus. Eu amo ao meu Deus. Então, eu também amo ao que é gerado dele. E o meu irmão é gerado dele. Nós cremos em Cristo Jesus, não é verdade? E o que é isso? Isso é o corpo de Cristo. Meu irmão, em nome de Cristo Jesus, olha a dinâmica que esse amor do Pai, Ele cria até mesmo para os nossos vínculos de relacionamento. É aquele vínculo de amar ao que Deus gerou. Não amar a mentira, mas amar ao que Deus gerou. Por quê? Porque quando você olha o seu irmão, às vezes você fala, isso aqui é assim, é essa. A gente, né? Não para dizer você só, né? Mas todos nós temos uma facilidade para levantar. Ele é assim, 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 assim. Ele faz isso, fez aquilo outro, né? A gente tem, não é que a gente tem essa facilidade. Isso aí fazia parte do que nós éramos. Mas agora em Cristo Jesus, que tudo foi vencido, nós temos um novo olhar. Eu amo ao que foi gerado do Pai. Eu amo ao que foi gerado do Pai. É um olhar diferente.
É um olhar para o corpo de Cristo. Mas aí o texto continua, né? Até esse versículo 1 aqui, a gente poderia até mesmo fazer uma declaração, orar declarando, né? Só que na primeira pessoa. O texto aqui diz, todo aquele que crê. Então você pode declarar assim, eu, Paulo, creio que Jesus é o Cristo. Então, sou nascido de Deus, amo a Deus e amo meus irmãos. Agora, o versículo 2 diz, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Então, como é que nós conhecemos que a gente ama os filhos de Deus? Nós conhecemos quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Uau, olha que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. Então, o que amar a Deus e praticar os seus mandamentos? A gente precisa entender um pouco desse texto. Esse versículo 2, em uma linha geral, ele está dizendo que o centro do amar não é o eu, e sim o relacionamento, o outro. Esse versículo está dizendo que como é que nós conhecemos que amamos os filhos de Deus? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Agora eu pergunto para você, quais são esses mandamentos em Cristo Jesus? Quais são? Você tem fresco eles aí? Ah, pastor, é a Bíblia. Não, pera lá. Cristo Jesus falou de 2 mandamentos. Cristo Jesus, quando trouxe o Evangelho da graça, da nova aliança em Cristo Jesus, ele trouxe 2 mandamentos. 2. Você lembra quais são? Existem 2 mandamentos. Depois você pode ver, mas podemos até dar uma olhadinha. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 36. Mateus 22, 36. Os fariseus perguntam ao Senhor, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Olha só. E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Uau! Você conseguiu ligar as informações que a palavra de Deus traz, o texto da palavra de Deus traz? Então, esse texto de Mateus está reforçando o versículo 1 que nós lemos, acerca de Cristo Jesus. Mas o que ele está reforçando? Ele está reforçando que Jesus deixou 2 mandamentos. E os 2 mandamentos estão centrados em amar. E o amar não é focado no eu, mas é focado no próximo. É focado no dar, é focado no servir, é focado no ser generoso, bondoso. Por quê? Porque é focado nele. Ele é o amor. Deus é amor. Ele é bondoso, ele é generoso. Ele enviou o seu filho, ele deu, ele entregou. Jesus, ele se entregou em amor ao Pai, em obediência ao Pai, mas porque ele amou. Então, olha só, o mandamento que Jesus deixa para nós é amar. Amar. Esse é o mandamento. Agora, o que eu achei mais interessante, esse texto de Mateus diz que destes 2 mandamentos, que são amar, depende toda a lei e os profetas. Querido, olha que coisa tremenda. Até então nós tínhamos um entendimento que nós tínhamos que praticar a lei para poder ser íntimo, ter acesso ao Pai, andar com o Pai, nós podemos desfrutar do amor do Pai, porque a gente daí estaria sendo bonzinho, fazendo certinho, e então a gente estaria próximo do Pai. Mas o que o texto está dizendo não é nada disso. O que a palavra do Senhor diz não é nada disso.
O que Jesus está dizendo quando deixa esses 2 mandamentos é que a lei, ela ficou para o seu lugar. Agora é amar, e em primeiro lugar, a Deus. Então, ele está falando de um relacionamento de intimidade, de conhecer o amor de Deus, de conhecer o viver de Deus, de conhecer os segredos do coração do Pai. Porque aqueles que o temem, Ele fará conhecer os seus segredos, diz a palavra de Deus. Então, ele está falando de, em primeiro lugar, você ter essa vinculação, essa dependência, esse nutrir-se desse relacionamento. E aí, em segundo lugar, você vai amar o seu próximo. E aí, você entra exatamente dentro do início do versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando a gente ama a Deus, e aí a gente ama o próximo. E, obviamente, queridos, que pela intimidade, pelo amar a Deus, o andar em princípios que a palavra de Deus deixa, não é esforço, mas é vida. Porque temos uma nova natureza, uma nova mentalidade, um novo andar, um novo viver. Celebramos, olhamos até o corpo de Cristo de forma diferente. Uau! Uau! Muda a dinâmica. Agora, Jesus também está deixando claro que Ele deseja relacionar-se, ter intimidade. Intimidade. Agora, nós podemos fechar aqui nesses 2 versículos o seguinte aspecto: crer corretamente para viver corretamente, certo? Aquilo que a gente crê, a gente vive. Se eu creio corretamente, eu vou viver corretamente. Se eu creio de uma forma errada, eu vou viver de uma forma errada. Então, nós já pudemos ver aqui, primeiro, crer em Cristo. Crer em Cristo Jesus como o ungido, o Senhor, o Salvador. Então, crer em Cristo está embutido aí o desfrutar do amor de Deus, que se entregou, que deu, né? Tudo mais. Outro ponto que a gente pode tirar desses 2 versículos: o centro do amar não está voltado no eu. O eu não está voltado em para mim, para o meu conforto, minha vontade, meu desejo, meu direito, minha justiça, não está voltado a isso. Mas está voltado simplesmente em se darem, em se entregarem no outro. E há um terceiro aspecto que nós podemos ter para crer corretamente, é que Jesus deseja conosco relacionamento. Relacionamento, não obrigação, mas relacionamento. Relacionamento. Aí o versículo 3, nós vamos entrar no versículo 3 e já vamos encerrar, e eu quero até aproveitar esse momento, os irmãos que vão se batizar, né, podem já estarem se retirando para o preparo, né, e os irmãos vão estar ajudando ali atrás, e nós já vamos ter o batismo. Mas vamos, enquanto isso, ao versículo 3, que diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Amado, nós já vimos acerca dos mandamentos de Deus, né? E na nova aliança, 2 mandamentos: amar em primeiro lugar o Pai e amar o próximo. Tá certo? Então, isso daí dá. Agora, ele coloca: não são penosos. Os mandamentos de Deus não são penosos. E aí eu me lembro muito de um cântico que eu gosto bastante, e o cântico é o seguinte: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Né? Esse cântico é tremendo. E esse cântico, ele retrata a verdade. Mas espera aí, olha só, 1 João capítulo 4, se não me falha a memória, é isso, 4, 18,
O texto ali diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Tá, vamos então trazer exatamente para esse texto aqui. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Por quê? Porque os mandamentos do Senhor, eles estão todos baseados na questão do amor. E porque Deus, Ele ama, como Deus nos ama, te ama, me ama, eu pergunto para você, o que Ele tem exigido, Ele, Deus, tem chegado para você, batido na porta da sua vida e fala assim: fulano, eu estou te exigindo isso aqui agora. Quantos aqui podem testemunhar que Deus não exigiu nada de nós, para que tivéssemos acesso à sua presença, a não ser crer que Jesus é o Cristo? É ou não é verdade? Nós acabamos de ver. Deus não exige de nada. Por quê? Porque Ele ama. Amor não é exigência. Eu tenho uma mensagem que eu faço, eu gosto, estou me lembrando dela aqui agora, que é a mensagem do gancho. O amor não é gancho. O amor é como se fosse uma flecha. O que é gancho? Gancho é aquilo assim: eu te amo, mas estou esperando uma coisa de volta, viu? Vem cá, tem alguma coisa aqui para você me dar. Isso não é amor. Isso é negociação. E é interessante que o mundo, quando declara que vive o amor, não vive o amor, vive negociações. Porque se não der certo, se não houver, há uma incompatibilidade de genes, vai embora. Por quê? Porque não satisfez o eu. Isso é gancho. Isso é gancho. Deus não. Deus amou, Ele lançou a semente, Cristo Jesus. E Ele não esperava a tua resposta. Ele não tem exigido a tua resposta. Nem para o seu viver diário Ele tem. Gente, o que é isso? Isso nada mais é do que o amor. Do que o amor. Agora, olha só. Se tem uma coisa que envolve o medo, é o amor. Olha só. Muitas pessoas têm problemas de relacionamento porque têm medo de se relacionar e se machucar. Espera aí. Então o que é isso? Isso é um gancho. Porque eu vou fazer, mas eu quero uma volta. Agora, olha só que coisa interessante. Muitas pessoas, elas estão presas, né, dentro desse quadro, dentro dessa situação. E aí, o medo, ele passa a ter algumas diferenças de intensidade. Por exemplo, tem o medo que é fraco. Até muitos dizem que é saudável. É aquele medo que a gente relaciona ele com o entendimento, sabe, que é racional. Então, por exemplo, é saudável que uma pessoa ela tenha um certo medo de atravessar de olhos fechados uma rua altamente movimentada. É saudável que a pessoa tenha um medo de entrar no meio de uma labareda de fogo para passar e, né, pegar qualquer coisa. É saudável ter medo do fogo, é saudável ter medo de armas, é saudável. Isso é um medo fraquinho, saudável. É um medo que está relacionado ao nosso entendimento, à nossa razão. Aí tem o medo médio. O medo médio é aquele medo perturbador. Normalmente ele envolve o teu coração. Teu coração, né, ali teu íntimo fica disparado, você fica perturbado com aquele medo. Agora vai acontecer, e aquela situação, e aquilo traz um domínio sobre você. E tem o medo forte. O medo forte é atormentador.
E aí, eu diria que esse envolve toda a alma, sentimentos, envolve desejos, envolve atitudes, envolve tudo, todo o ser. Agora, uma coisa interessante nós observarmos é que essa classificação, ela é baseada, não é uma classificação que é baseada na intensidade, mas ela é uma classificação que é baseada no quanto somos escravos do medo. Quanto somos escravos do medo. Agora, olha que coisa tremenda que a palavra de Deus traz e que nós lemos agora há pouco. Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Opa! Amarás o Senhor teu Deus. O que nós acabamos de ler em 1 João, agora 4,18, é que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. E é interessante que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Sabe aquele medo racional? É lógico que eu estou falando de não ser escravo de um medo. Mesmo racional, nós podemos ser escravos. Mas sabe aquele texto da palavra de Deus que diz: se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Porque dentro de um medo racional, eu posso trancar toda a casa, eu posso guardar, posso fazer. Mas ainda assim a minha casa não vai estar segura. Porque quem é a minha segurança? É o amor do meu Deus. Então, ele diz, de todo o entendimento, de todo o coração, aquilo que perturba, é quebrado pelo amor. E aquilo que atormenta também. Amado, o batismo é uma confissão pública em quem eu creio. E eu creio em Jesus, o Cristo. O batismo é uma confissão pública em quem amamos. De quem amamos. Querido, e ao lermos estes textos, estes versículos, nós vamos celebrar o batismo. Você já foi batizado. O batismo é uma celebração do amor de Deus por você. Creia que Deus ama você. Creia. A gente deixou isso um pouco esquecido. E às vezes nós estamos vivendo debaixo de um outro conceito em nossas mentes. Mas o batismo nada mais é do que uma confissão pública de Cristo Jesus. Porque Romanos diz que fomos sepultados com Ele no batismo. O nosso velho. Celebramos hoje a ceia aqui, o nosso velho. E da mesma forma, no poder do Espírito do Senhor, do próprio Deus, ressurgimos com Cristo para uma novidade de vida, uma nova vida. Qual vida? A vida do amor de Deus por você, por você. Deus te ama, querido. Deus te ama. E nós precisamos é um termo muito pesado, mas o nosso viver, ele é um viver de celebração, porque somos amados e há vida. Nessa manhã, o que te preocupa? O que te condena? O que te assombra? Os teus sentimentos e pensamentos. Existem? Existem coisas? Então, medita naquilo que nesta manhã tem acontecido, acerca da celebração da vida. Não somos mais assim. Não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Agora eu tenho vida. Eu não sou escravo do medo.
Eu não sou escravo daquilo que me assombra, mas de Cristo Jesus. E agora, nós vamos vibrar, celebrar, mas nos alegrar com aqueles que vão estar publicamente confessando em quem crê e quem ama. E vão estar confessando, e não somente isso, mas simbolicamente dizendo: eu morri para o velho, e uma novidade de vida eu vou estar vivendo. Gente, eu quero te fazer um desafio. Olha para essas vidas e acompanha o viver destas vidas, porque é uma nova vida. É uma nova, e coisa muito boa, e tremenda, gloriosa, já está proposto para cada um deles. Amém? Glória a Deus. O pessoal está preparado? Está tudo certo? Então, nós vamos estar chamando os irmãos. Aqui é tão gostoso. Hoje nós tivemos a celebração da ceia. Vamos ter agora, daqui a pouquinho, o batismo. E, como Deus é muito bom. E sabe que esta semana eu estava lendo e orando e falando com Deus e trocando ideias com o Senhor. E Deus começou a falar muito ao meu coração, né? E começou a ministrar muito ao meu coração sobre essa celebração que nós temos, sobre a vida que nós podemos viver. E Ele começou a falar não só do que nós podemos viver, mas Ele começou a falar do que eu estava perdendo em não viver. E não viver algumas vezes por ignorância, não conhecer, outras vezes por permitir o meu ser estar acomodado em uma posição com os meus valores, com os meus conceitos, com o meu andar de vida. E aí o Senhor começou a ministrar para mim acerca de um texto muito especial, que eu gostaria de repartir com você. E na carta de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos. Se você tiver a sua Bíblia, puder abrir, você vai nos acompanhar. 1 João, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Até aqui. Queridos, que texto maravilhoso. Mas eu quero começar vendo aqui esse primeiro versículo. E se eu poderia dar um tema para esta mensagem, o tema seria: creia no amor de Deus por você. Creia no amor de Deus por você. O versículo 1 diz ali, então: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Vamos entender isso. Jesus é o Cristo. Jesus, o nome, a palavra Jesus, no hebraico, quer dizer Jesus, né? Lá não sei se fala assim, mas é mais ou menos isso, tem o termo aqui. Mas o significado é que Jeová, aquele que é salvação. No grego, Jesus, é um outro aqui, um Yahushushu, e que eu não sei ler esse negócio aqui, mas está aqui. O significado do nome Jesus no grego quer dizer Yahvé, aquele que é salvação. Então, Jesus é salvação. Então, o que o texto está dizendo é que todo aquele que crê
que Jesus é a salvação. É a salvação para o quê? É a salvação para o estado em que eu estou, se eu não conheço a Jesus, se eu não creio nele. E qual é o estado que eu estou? Eu estou afastado de Deus, separado de Deus. Sabe, quando, eu já ministrei aqui, mas quando Adão e Eva pecaram, eles não morreram fisicamente. O que morreu foi a presença de Deus na vida deles. Eles se separaram de Deus. E quando eu creio que Jesus é a salvação, eu estou crendo que Jesus é a salvação para me tirar deste estado de morte. Amado, infelizmente o ser humano, a humanidade, não tem se voltado, não tem se deixado envolver com esta verdade. Sem a presença de Deus, não há como viver, nem aqui e nem depois, nem aqui e nem no restante da eternidade. Não tem. Então, quando eu creio em Jesus, eu estou crendo que Ele vai me tirar desse estado da falta da presença de Deus, e Ele vai me salvar e me levar à presença de Deus. Agora, crer que Jesus, então, a salvação, é o Cristo, mas não é a mesma coisa. O termo Cristo, ele significa ungido. Ungido, Cristo, ungido. Eu acredito que você já tenha ouvido sobre esse significado da palavra Cristo, ungido. O ungido de Deus é aquele que morreu, é aquele que levou, e como nós celebramos nessa manhã, ele levou as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. Glória a Deus! Quantos sarados nós temos aqui! Aleluia! Curados em Cristo Jesus! Aleluia! Quantos aqui estão agora em uma nova declaração sobre o seu viver, com relação a, quem sabe, a problemas de saúde, ou até mesmo problemas de condenação, condenação pessoal? Quantos aqui estão numa nova declaração? Por quê? Porque Cristo Jesus é a sua vida. Eu estou nele e ele em mim, então não sou mais eu quem vivo. Então Cristo Jesus não tem enfermidade, Cristo Jesus não tem condenação. O Senhor está me transformando através do ungido, do Espírito Santo de Deus, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos. O poder, a glória do Pai, o poder de Deus ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos. Isto é o ungido. Então, quem crê que Jesus é a salvação e o ungido, ou seja, que há o poder de Deus através do Espírito Santo, que faz vivo, ele não está morto, mas ele está vivo, esse é nascido de Deus. É o que o texto diz aqui. E todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, que ama ao Pai, ama ao que é nascido dele, Cristo Jesus. Tudo bem, mas espera um pouquinho só. Você crê que Jesus é o Cristo? Amém? Então, você ama a Deus, certo? E você ama aquele que é gerado dele. Então, dá uma olhadinha para o lado aí. É gerado dele. É gerado dele. Amém, querido? Olha só que coisa tremenda. O que é que Deus está enfatizando nesse versículo? Está enfatizando sobre essa vida de corpo. Sim, eu tenho a vida em Cristo Jesus, eu amo ao meu Deus, então eu também amo ao que é gerado dele. E o meu irmão é gerado dele. Nós cremos em Cristo Jesus, não é verdade? E o que é isso? Isso é o corpo de Cristo. Meu irmão,
Em nome de Cristo Jesus. Olha a dinâmica que esse amor do Pai, Ele cria até mesmo para os nossos vínculos de relacionamento. É aquele vínculo de amar ao que Deus gerou. Não amar a mentira, mas amar ao que Deus gerou. Por quê? Porque quando você olha o seu irmão, às vezes você fala, isso aqui é assim, é essa. A gente, né? Não vamos dizer você só, né? Mas todos nós temos uma facilidade para levantar. Ele é assim, 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 assim. Ele faz isso, fez aquilo outro, né? A gente tem, não é que a gente tem essa facilidade. Isso aí fazia parte do que nós éramos. Mas agora em Cristo Jesus, que tudo foi vencido, nós temos um novo olhar. Eu amo ao que foi gerado do Pai. Eu amo ao que foi gerado do Pai. É um olhar diferente. É um olhar para o corpo de Cristo. Mas aí o texto continua, né? Até esse versículo 1 aqui, a gente poderia até mesmo fazer uma declaração, orar declarando, né? Só que na primeira pessoa. O texto aqui diz, todo aquele que crê. Então você pode declarar assim, eu, Paulo, creio que Jesus é o Cristo. Então, sou nascido de Deus, amo a Deus e amo meus irmãos. Agora, o versículo 2 diz, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Então, como é que nós conhecemos que a gente ama os filhos de Deus? Nós conhecemos quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Uau! Olha que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. Então, o que é amar a Deus e praticar os seus mandamentos? A gente precisa entender um pouco desse texto. Esse versículo 2, em uma linha geral, ele está dizendo que o centro do amar não é o eu, e sim o relacionamento, o outro. Esse versículo está dizendo que como é que nós conhecemos que amamos os filhos de Deus? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Agora eu pergunto para você, quais são esses mandamentos em Cristo Jesus? Quais são? Você tem fresco eles aí? Ah, pastor, é a Bíblia. Não, pera lá. Cristo Jesus falou de 2 mandamentos. Cristo Jesus, quando trouxe o evangelho da graça, da nova aliança em Cristo Jesus, ele trouxe 2 mandamentos. 2. Você lembra quais são? Existem 2 mandamentos. Depois você pode ver, mas podemos até dar uma olhadinha. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 36. Mateus 22, 36. Os fariseus perguntam ao Senhor, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Olha só. E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Uau! Você conseguiu ligar as informações que a palavra de Deus traz, o texto da palavra de Deus traz? Então, esse texto de Mateus está reforçando o versículo 1 que nós lemos, acerca de Cristo Jesus. Mas o que ele está reforçando? Ele está reforçando que Jesus deixou 2 mandamentos. E os 2 mandamentos estão centrados em amar. E o amar não é focado no eu, mas é focado no próximo. É focado no dar, é focado no servir, é focado no ser generoso, bondoso. Por quê? Porque é focado nele. Ele é o amor. Deus é amor. Ele é bondoso, ele é generoso.
Ele enviou o seu Filho, Ele deu, Ele entregou. Jesus, Ele se entregou em amor ao Pai, em obediência ao Pai, mas porque Ele amou. Então, olha só, o mandamento que Jesus deixa para nós é amar. Amar. Esse é o mandamento. Agora, o que eu achei mais interessante, esse texto de Mateus diz que destes 2 mandamentos, que são amar, depende toda a lei e os profetas. Querido, olha que coisa tremenda. Até então nós tínhamos um entendimento que nós tínhamos que praticar a lei para poder ser íntimo, ter acesso ao Pai, andar com o Pai, nós podemos desfrutar do amor do Pai, porque a gente daí estaria sendo bonzinho, fazendo certinho, e então a gente estaria próximo do Pai. Mas o que o texto está dizendo não é nada disso. O que a palavra do Senhor diz não é nada disso. O que Jesus está dizendo quando deixa esses 2 mandamentos é que a lei, ela ficou para o seu lugar. Agora é amar, e em primeiro lugar, a Deus. Então, ele está falando de um relacionamento de intimidade, de conhecer o amor de Deus, de conhecer o viver de Deus, de conhecer os segredos do coração do Pai. Porque aqueles que o temem, Ele fará conhecer os seus segredos, diz a palavra de Deus. Então, ele está falando de, em primeiro lugar, você ter essa vinculação, essa dependência, esse nutrir-se desse relacionamento. E aí, em segundo lugar, você vai amar o seu próximo. E aí, você entra exatamente dentro do início do versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando a gente ama a Deus, e aí a gente ama o próximo, e obviamente, queridos, que pela intimidade, pelo amar a Deus, o andar em princípios que a palavra de Deus deixa, não é esforço, mas é vida, porque temos uma nova natureza, uma nova mentalidade, um novo andar, um novo viver, celebramos, olhamos até o corpo de Cristo de forma diferente. Uau! Uau! Muda a dinâmica. Agora, Jesus também está deixando claro que Ele deseja relacionar-se, ter intimidade. Intimidade. Agora, nós podemos fechar aqui nesses 2 versículos o seguinte aspecto: crer corretamente para viver corretamente, certo? Aquilo que a gente crê, a gente vive. Se eu creio corretamente, eu vou viver corretamente. Se eu creio de uma forma errada, eu vou viver de uma forma errada. Então, nós já pudemos ver aqui, primeiro, crer em Cristo. Crer em Cristo Jesus como o ungido, o Senhor, o Salvador. Então, crer em Cristo está embutido aí o desfrutar do amor de Deus, que se entregou, que deu, né? Tudo mais. Outro ponto que a gente pode tirar desses 2 versículos: o centro do amar não está voltado no eu. O eu não está voltado em para mim, para o meu conforto, minha vontade, meu desejo, meu direito, minha justiça, não está voltado a isso, mas está voltado simplesmente em se darem, em se entregarem no outro. E há um terceiro aspecto que nós podemos ter para crer corretamente, é que Jesus deseja conosco relacionamento. Relacionamento, não obrigação, mas relacionamento. Relacionamento. Aí o versículo 3, nós vamos entrar no versículo 3, e já vamos encerrar, e eu quero até aproveitar esse momento, os irmãos que vão se batizar, né, podem já estarem se retirando para o preparo, né,
e os irmãos vão estar ajudando ali atrás, e nós já vamos ter o batismo. Mas vamos, enquanto isso, ao versículo 3, que diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Amado, nós já vimos acerca dos mandamentos de Deus, né? E na nova aliança, 2 mandamentos: amar em primeiro lugar o Pai e amar o próximo, tá certo? Então, isso daí dá. Agora, ele coloca, não são penosos. Os mandamentos de Deus não são penosos. E aí eu me lembro muito de um cântico que eu gosto bastante, e o cântico é o seguinte: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, né? Esse cântico é tremendo. E esse cântico, ele retrata a verdade. Mas espera aí, olha só, 1 João capítulo 4, se não me falha a memória, é isso, 4, 18, o texto ali diz, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Tá, vamos então trazer exatamente para esse texto aqui. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Por quê? Porque os mandamentos do Senhor, eles estão todos baseados na questão do amor. E porque Deus, Ele ama, como Deus nos ama, te ama, me ama, eu pergunto para você, o que Ele tem exigido, Ele, Deus, tem chegado para você, batido na porta da sua vida e fala assim, fulano, eu estou te exigindo isso aqui agora. Quantos aqui podem testemunhar que Deus não exigiu nada de nós, para que tivéssemos acesso à sua presença, a não ser crer que Jesus é o Cristo? É ou não é verdade? Nós acabamos de ver. Deus não exige de nada. Por quê? Porque Ele ama. Amor não é exigência. Eu tenho uma mensagem que eu faço, eu gosto, estou me lembrando dela aqui agora, que é a mensagem do gancho. O amor não é gancho. O amor é como se fosse uma flecha. O que é gancho? Gancho é aquilo assim, eu te amo, mas estou esperando uma coisa de volta, viu? Vem cá, tem alguma coisa aqui para você me dar. Isso não é amor. Isso é negociação. E é interessante que o mundo, quando declara que vive o amor, não vive o amor, vive negociações. Porque se não der certo, se não houver, há uma incompatibilidade de genes, vai embora. Por quê? Porque não satisfez o eu. Isso é gancho. Isso é gancho. Deus não. Deus amou, Ele lançou a semente, Cristo Jesus. E Ele não esperava a tua resposta. Ele não tem exigido a tua resposta. Nem para o seu viver diário Ele tem. Gente, o que é isso? Isso nada mais é do que o amor. Do que o amor. Agora, olha só. Se tem uma coisa que envolve o medo, é o amor. Olha só. Muitas pessoas têm problemas de relacionamento porque têm medo de se relacionar e se machucar. Espera aí. Então o que é isso? Isso é um gancho. Porque eu vou fazer, mas eu quero uma volta. Agora, olha só que coisa interessante. Muitas pessoas, elas estão presas, né, dentro desse quadro, dentro dessa situação. E aí, o medo, ele passa a ter algumas diferenças de intensidade. Por exemplo, tem o medo que é fraco. Até muitos dizem que é saudável.
é aquele medo que a gente relaciona ele com o entendimento, sabe, que é racional. Então, por exemplo, é saudável que uma pessoa ela tenha um certo medo de atravessar de olhos fechados uma rua altamente movimentada. É saudável que a pessoa tenha um medo de entrar no meio de uma labareda de fogo para passar e pegar qualquer coisa. É saudável ter medo do fogo, é saudável ter medo de armas, é saudável. Isso é um medo fraquinho, saudável. É um medo que está relacionado ao nosso entendimento, à nossa razão. Aí tem o medo médio. O medo médio é aquele medo perturbador. Normalmente ele envolve o teu coração. Teu coração, ali teu íntimo fica disparado, você fica perturbado com aquele medo. Ai, agora vai acontecer, e aquela situação, e aquilo traz um domínio sobre você. E tem o medo forte. O medo forte é atormentador. E aí, eu diria que esse envolve toda a alma, sentimentos, envolve desejos, envolve atitudes, envolve tudo, todo o ser. Agora, uma coisa interessante nós observarmos é que essa classificação, ela é baseada, não é uma classificação que é baseada na intensidade, mas ela é uma classificação que é baseada no quanto somos escravos do medo. Quanto somos escravos do medo. Agora, olha que coisa tremenda que a palavra de Deus traz e que nós lemos agora há pouco. Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Opa! Amarás o Senhor teu Deus. O que nós acabamos de ler em 1 João, agora 4,18, é que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. E é interessante que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Sabe aquele medo racional? É lógico que eu estou falando de não ser escravo de um medo. Mesmo racional, nós podemos ser escravos. Mas sabe aquele texto da palavra de Deus que diz: se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Porque dentro de um medo racional, eu posso trancar toda a casa, eu posso guardar, posso fazer. Mas ainda assim a minha casa não vai estar segura. Porque quem é a minha segurança? É o amor do meu Deus. Então, ele diz, de todo o entendimento, de todo o coração, aquilo que perturba é quebrado pelo amor. E aquilo que atormenta também. Amado, o batismo é uma confissão pública em quem eu creio. E eu creio em Jesus, o Cristo. O batismo é uma confissão pública em quem amamos. De quem amamos. Querido, e ao lermos estes textos, estes versículos, nós vamos celebrar o batismo. Você já foi batizado. O batismo é uma celebração do amor de Deus por você. Creia que Deus ama você. Creia. A gente deixou isso um pouco esquecido. E às vezes nós estamos vivendo debaixo de um outro conceito em nossas mentes. Mas o batismo nada mais é do que uma confissão pública de Cristo Jesus. Porque Romanos diz que fomos sepultados com Ele no batismo. O nosso velho. Celebramos hoje a ceia aqui. O nosso velho.
E da mesma forma, no poder do Espírito do Senhor, do próprio Deus, ressurgimos com Cristo para uma novidade de vida, uma nova vida. Qual vida? A vida do amor de Deus por você, por você. Deus te ama, querido. Deus te ama. E nós precisamos, não precisamos, precisamos é um termo muito pesado, mas o nosso viver, ele é um viver de celebração, porque somos amados e há vida. Nessa manhã, o que te preocupa? O que te condena? O que te assombra? Os teus sentimentos e pensamentos. Existem? Existem coisas? Então, medita naquilo que nesta manhã tem acontecido, acerca da celebração da vida. Não somos mais assim. Não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Agora eu tenho vida. Eu não sou escravo do medo. Eu não sou escravo daquilo que me assombra, mas de Cristo Jesus. E agora, nós vamos vibrar, celebrar, mas nos alegrar com aqueles que vão estar publicamente confessando em quem crê e quem ama. E vão estar confessando, e não somente isso, mas simbolicamente dizendo: eu morri para o velho, e uma novidade de vida eu vou estar vivendo. Gente, eu quero te fazer um desafio. Olha para essas vidas e acompanha o viver destas vidas, porque é uma nova vida. É uma nova, e coisa muito boa, e tremenda, gloriosa, já está proposto para cada um deles. Amém? Glória a Deus. O pessoal está preparado? Está tudo certo? Então, nós vamos estar chamando os irmãos aqui.